Teherã. Este lugar é agora um barril de pólvora prestes a explodir. Todos os tabus foram quebrados. Tudo está em chamas em Teherã. As ruas são um campo de batalha. Bancos estão sendo incendiados. Bases do IRGC estão sendo queimadas. Há uma guerra brutal nas ruas entre o povo e o regime. Mas espere, o caos que você vê não é o que parece. Não é um manifestante que incendiou aquele banco. Não é um jovem furioso puxando o gatilho. A confissão veio do topo do Estado, do ex-presidente Ahmadinejad. Quando as pessoas estão protestando com razão contra algo, o regime envia essas turbas contra os manifestantes. O regime está realizando uma operação de bandeira falsa contra seu próprio povo para sobreviver. O muro do medo caiu e o caçador se tornou a caça. Agora, aquela estrutura lendária que Khamenei chamou de seu muro de segurança foi demolida por uma confissão vinda de dentro. Não são potências estrangeiras incendiando as ruas do Irã, mas as próprias forças de segurança de Khamenei. Assim, parece que a ideia de que aqueles que estão incendiando os protestos são o exército sombrio pago pelo regime não é mais uma teoria da conspiração. A confissão de impacto mundial do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad provou que o regime se transformou em um esquadrão suicida que queima suas próprias cidades para sobreviver. Quando examinamos a anatomia desta confissão chocante, vemos uma falha fatal gravada nos códigos fundadores da República Islâmica do Irã. Em imagens que viralizaram nas redes sociais em fevereiro de 2026 e foram posteriormente verificadas, o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad revela o segredo mais sombrio do regime. Além disso, ele o faz com a frieza de um cúmplice. As palavras de Ahmadinejad assemelham-se a um relatório técnico de um chefe de inteligência, em vez de uma crítica de um político. O regime envia essas turbas contra os manifestantes. Eles vêm e colocam fogo nas coisas. Eles criam agressões. Eles criam caos. O regime prepara o cenário para usar violência contra as pessoas. Essas declarações revelam que a abordagem de segurança do regime é, na verdade, baseada em caos planejado. Essa tática, projetada pelas forças de segurança do regime, tem a intenção de ofuscar as demandas legítimas dos manifestantes. O objetivo é muito claro: criar uma base legítima, uma desculpa para que a Guarda Revolucionária realize massacres. Como Ahmadinejad afirmou, eles vêm, colocam fogo nas coisas, organizam ataques e preparam um cenário para usar violência contra o povo. O regime envia seus próprios agentes para transformar um simples protesto contra o aumento do preço do pão em um ato terrorista por potências estrangeiras. Esses agentes são trazidos em veículos oficiais do Estado, misturam-se com a multidão e jogam a primeira pedra. Eles quebram a primeira janela. Neste cenário de colapso interno, as operações de bandeira falsa realizadas pelo regime não são apenas uma tática, mas um reflexo de sobrevivência. Quando o regime de Khamenei não consegue canalizar a raiva do povo, ele criminaliza essa raiva. Neste ponto, onde o regime está preso entre os dentes do monstro que criou, vamos nos concentrar nos executores no terreno, ou seja, o bastão de Khamenei. Estamos diante de uma das máquinas de violência mais implacáveis da história moderna: o Corpo da Guarda Revolucionária, IRGC, e a milícia Basij. Essas estruturas deixaram de ser agências de aplicação da lei, responsáveis pela segurança nacional, e se tornaram a guarda pessoal de Khamenei. O Basij, promovido com o mito de um exército de 20 milhões de pessoas, é, na verdade, uma das maiores mentiras do regime. Esta estrutura, alegadamente composta por voluntários no papel, é na realidade um exército de lealdade, ideologicamente doutrinado, ligado ao sistema através de privilégios econômicos e completamente desvinculado do povo. O regime tira jovens de bairros pobres e, sob o pretexto de proteger a revolução, transforma-os em armas contra seus próprios vizinhos e até suas próprias famílias. No entanto, a imagem que vemos em 2026 mostra que essa estrutura perdeu sua motivação ideológica e evoluiu completamente para um grupo mercenário baseado em dinheiro. O nível de violência atingiu o que analistas descrevem como uma rara demonstração de brutalidade. De acordo com relatórios da Forbes, durante os protestos no início de 2026, as forças do IRGC e Basij usaram metralhadoras pesadas DS-7AK, tipicamente usadas para penetrar veículos blindados no campo de batalha, contra civis desarmados. Isso não é sobre dispersar uma multidão, é sobre aniquilar uma massa de pessoas. Eles estão agora aplicando as táticas de guerra urbana que aprenderam com o regime de Assad, que alvejou seu próprio povo em Ghouta e Hama, na Síria, nas ruas de Teherã, Isfahan e Tabriz. O
O aspecto mais trágico desta espiral de violência é a engenharia de repressão. De acordo com testemunhas iranianas, o IRGC e Basij estão rotulando os manifestantes que matam como membros do Basij, numa tentativa de culpar os protestos por esses assassinatos. Famílias enlutadas são forçadas a mentir que seus filhos são mártires do regime para recuperar seus corpos e fazer confissões roteirizadas na televisão estatal. Por exemplo, no caso de Said Golsorki, um jovem baleado pelo IRGC foi forçadamente declarado como Basij após sua morte e sua família recebeu uma oferta de dinheiro de sangue para mantê-los em silêncio. No entanto, essa brutalidade criou um efeito bumerangue inesperado. As pessoas cujos olhos foram abertos pelas confissões de Ahmadinejad agora reconhecem os agentes em roupas civis e a milícia Basij que anda de moto. As revelações de Ahmadinejad rasgaram o véu dessa fabricação. O povo iraniano agora sabe que o rebelde mascarado que enfrentam é, na verdade, um oficial de inteligência trabalhando horas extras. Esta informação é o maior martelo para derrubar o Muro do Medo. O Muro do Medo foi eliminado. As multidões que costumavam fugir agora estão lançando contra-ataques organizados. De acordo com o Iran-Wire, as pessoas estão agora atacando diretamente os quartéis do IRGC, as bases do Basij e edifícios simbólicos do regime. Em Fardis, Kerak e nas cidades petrolíferas no sul do país, as bases do Basij estão sendo alvo. Contra o regime, que enche ambulâncias com soldados e as dirige contra os manifestantes, as pessoas estão parando as ambulâncias e verificando seu conteúdo. Isso vai além da desobediência civil. É uma guerra de guerrilha urbana total. Comandantes do IRGC, como Mohammad Kazemi e Abbas Neuforoshan, que estão na lista de sanções do Departamento do Tesouro, tornaram-se agora o alvo número 1, não apenas do Ocidente, mas também de seu próprio povo. Esses comandantes, que o regime apresentava como intocáveis, agora são forçados a usar veículos blindados para ir para casa e a contrabandear suas famílias para fora do país. Em outras palavras, o equilíbrio de poder no Irã mudou completamente. Os slogans que ecoam nas ruas do Irã evoluíram de morte ao ditador para morte aos guardas revolucionários. O monopólio de Khamenei sobre a violência foi quebrado e a violência retornou ao seu dono. O regime começou a queimar no fogo do inferno que criou, e esse fogo já começou a lamber as paredes do palácio de Khamenei. No entanto, a revelação de Ahmadinejad não é um surto momentâneo de raiva, mas o pus de uma crise profunda do Estado que vem se agravando há anos. Ahmadinejad está na lista negra de Khamenei desde 2017 como uma figura que critica o curso do regime e fala sobre mudança. De fato, seus avisos durante os protestos de 2023 prenunciaram o incêndio de hoje. Naquela época, ele afirmou claramente que as gangues corruptas de segurança e inteligência do regime estavam esmagando todos ao rotulá-los como opositores do regime, em vez de ouvir o povo. O ex-presidente destacou que os bilhões de dólares gastos para oprimir as pessoas estavam focados em uma questão diferente, em vez de resolver os verdadeiros problemas do país. Ele havia gritado que o regime estava alimentando esse enorme mecanismo de violência contra seu próprio povo. A equação estratégica aqui é muito clara. No Irã, o cargo de presidente é meramente uma fachada diante da autoridade absoluta do líder supremo Ali Khamenei. Khamenei vê o vínculo que os governos eleitos estabeleceram com o povo como uma ameaça e usa a Guarda Revolucionária como um estado paralelo para romper esse vínculo. A grande crise que Ahmadinejad experimentou com Khamenei após sua tentativa de demitir o ministro da Inteligência em 2011, que levou a ele ser confinado em sua casa por semanas, foi o exemplo mais concreto dessa luta pelo poder. Hoje, o mesmo cenário se aplica ao atual presidente, Massoud Pezeshkian. Ele assumiu o cargo prometendo reformas econômicas, apenas para se ver cercado pelo estado profundo de Khamenei. O aparato de segurança de Khamenei vê não apenas cidadãos comuns, mas também presidentes eleitos como ameaças. As tentativas de Pezeshkian de ouvir o povo estão sendo esmagadas pela ordem de Khamenei de esmagar o povo, assim como Ahmadinejad foi bloqueado em seu tempo. Os guardas revolucionários usados pelo regime por medo também estão expandindo suas conexões e riqueza durante o mesmo período. De acordo com a análise do AEI, o IRGC não é apenas uma força militar. Este grupo é visto como um polvo gigante que controla metade dos ministérios, assume os governatorados e detém as artérias econômicas do país. Khamenei confia mais nos comandantes do IRGC, que provaram sua lealdade, do que nos burocratas na gestão de crises.
E essa situação aprofunda a lacuna entre o presidente eleito e o líder nomeado. Esta clara divisão ideológica e luta pelo poder entre Khamenei, Pezeshkian e agora Ahmadinejad está criando caos no topo do Estado. Por outro lado, para as pessoas nas ruas, a situação não é mais uma escolha política, mas uma guerra de sobrevivência. Olhando para o quadro geral, é claro que esses confrontos nas ruas de Teherã não são uma simples questão de lei e ordem. Dentro deste quadro, podemos ver claramente que o Irã entrou em um processo de colapso estrutural e estratégico. O regime de Khamenei encobriu fissuras internas por décadas com sua retórica de inimigo externo. No entanto, a confissão de Ahmadinejad e a reação das ruas provaram que esse disfarce desmoronou e o edifício está podre até o núcleo. O que estamos testemunhando agora é uma transição imparável do caos controlado para a guerra civil descontrolada. O aspecto mais perigoso desse processo é o vácuo de poder e o risco de fragmentação do IRGC. Em um cenário de colapso do regime, com a quebra da cadeia de comando central, é altamente provável que os comandos regionais do IRGC, com seu enorme poder de fogo, evoluam para redes de guerra independentes. Os comandantes que estão atirando em manifestantes em Teherã hoje podem se tornar líderes de máfia local, controlando os campos de petróleo, portos e passagens de fronteira do país amanhã, quando a autoridade estatal desaparecer. Isso significa que o Irã poderia ser arrastado para um cenário sírio ou líbio, mas uma versão muito mais perigosa, com infraestrutura nuclear. Além disso, parece inevitável que esse colapso interno crie um efeito dominó global. O regime iraniano é o principal motor que financia e gerencia forças por procuração no Oriente Médio. O caos em Teherã significa cortar as artérias financeiras e logísticas dessa rede de procuração. Enquanto Khamenei está ocupado protegendo seu próprio capital, ele não pode enviar dinheiro e mísseis para Beirute ou Sanaa. Esta situação criará um enorme vácuo de poder na região. Quando os salários do Hezbollah não forem pagos, quando os Houthis ficarem sem mísseis, todos os equilíbrios no Oriente Médio serão abalados. O suicídio do regime redesenhará não apenas as fronteiras do Irã, mas todo o mapa geopolítico que se estende do Mar Vermelho ao Mediterrâneo. A atmosfera de pânico entre as elites do regime também não pode ser ignorada. Relatórios de inteligência e informações do campo indicam que generais do IRGC e magnatas do regime começaram a transferir seus ativos para refúgios seguros, como Dubai, Istambul e Canadá. Chamamos isso de as elites do regime abandonando o navio. Aqueles que ignoraram os avisos de Ahmadinejad agora estão planejando suas próprias rotas de fuga. No entanto, o povo está muito irritado para permitir essa fuga. Com a economia iraniana devastada pela corrupção do IRGC e pelas sanções ocidentais, essas elites são vistas pelo povo não apenas como ladrões, mas também como traidores. Assim, Khamenei caiu na armadilha que ele mesmo armou. Quanto mais ele aumenta a violência para suprimir os protestos, mais rápido o regime perde sua legitimidade. Se ele reduzir a violência, o muro do medo pode desmoronar completamente e o regime pode cair. Esta é uma situação clássica de perder-perder. A frente interna do Irã agora passou do ponto sem retorno. Soluções políticas estão bloqueadas, a urna perdeu seu significado e apenas a linguagem das ruas permanece. E as ruas estão claramente gritando: o fim da República Islâmica. Como resultado, o fogo que estamos vendo em Teherã não é um fogo prestes a ser extinto, mas a pira funerária do próprio regime. O fogo que arde nas ruas de Teherã não será mais apagado por canhões de água ou água pressurizada, porque todos sabem que foi o próprio corpo de bombeiros que jogou gasolina nesse fogo. O fino fio de confiança entre o povo iraniano e o regime foi agora rompido e desapareceu. O que se segue não é um protesto, mas uma guerra pela existência. E nesta guerra, o maior inimigo do regime já não são forças externas, mas o seu próprio reflexo no espelho. Os canos que Khamenei apontou para o seu próprio povo, em nome da segurança, agora estão pressionados contra a própria têmpora do regime. A admissão por um ex-presidente de que o Estado está aterrorizando o seu próprio povo é uma declaração de que o sistema está moral e politicamente paralisado. As balas do IRGC falharam em conter a raiva do povo. Em vez disso, endureceram-na. Não há como voltar atrás agora. O medo desapareceu para o povo iraniano, substituído por um desejo de vingança e liberdade. À medida que a enorme máquina de opressão do regime é esmagada entre suas próprias engrenagens, o mundo deve se preparar para o maior terremoto do Oriente Médio. Porque quando este regime colapsar, o que restará sob ele não será apenas Teherã,
mas toda a rede sombria que Khamenei construiu ao longo dos anos. O jogo acabou. O regime perdeu a guerra que travou contra seu próprio povo. O próximo passo no cenário aqui é realmente muito claro. Quando Teherã cair, quais dominós irão tombar? Podemos testemunhar o colapso de toda a estrutura. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado